Olá, meu nome é Elimar Moura, sou nutricionista esportivo e como sempre a nossa ideia aqui é passar dicas, né? Hoje eu vou passar mais uma dica sobre as opções de proteínas que nós temos disponíveis, proteínas de origem animal. Por quê? Muitas pessoas fecham o leque de opções de proteínas e consomem de forma exagerada a carne vermelha, a carne bovina de uma maneira geral. E muitas vezes nós esquecemos que hoje nós temos a disponibilidade de alguns peixes, o meu foco aqui é falar da tilápia, em que você pode consumi-la da forma inteira, né? Assada, por exemplo, ou até mesmo os filés, que já está prontinho, facinho de você consumir. Hoje muitas pessoas moram sozinhas, então tem uma certa dificuldade de preparar alimentos para si mesmo, então você tendo o filé à disposição é uma opção excelente, não só para quem está buscando emagrecimento, mas também quem está buscando hipertrofia. Porque uma das vantagens da tilápia é que ela possui uma carga muito pequena de gordura na sua carne de uma maneira geral, em detrimento à carne vermelha. Ah, Elimar, então quer dizer que você é contra a carne vermelha? Eu não sou, muito pelo contrário, aprecio muito. O que eu quero que vocês entendam, a mensagem que eu quero deixar é o grande exagero que nós temos no nosso dia a dia em termos de consumos de carne vermelha. Não sou eu que estou falando isso, eu não estou inventando nada. A Organização das Nações Unidas, existe um departamento que cuida da parte de agricultura e alimentos, então tem estudos que comprovam que o povo brasileiro, de uma maneira geral, é um dos povos que mais ingere carne vermelha no mundo. E o que é o grande problema? A carne vermelha, independente da forma como é criado o gado, ela traz sim alguns malefícios do ponto de vista de mudar o seu pH sanguíneo e depois os seus rins é que tem que se virar com isso para poder conseguir manter uma homeostase, porque a digestibilidade é mais difícil, então alguns resíduos que a gente chama de metabólitos também são mais proeminentes se comparados à carne vermelha. Não só a tilápia, o próprio frango também tem alguns benefícios em detrimento da carne vermelha. Outro grande problema são as pessoas que apresentam um quadro que a gente chama de hipercolesterolemia, que é um excesso demasiado de colesterol, acompanhado de triglicérides extremamente altos e também uma dislipidemia no que diz respeito ao HDL, que deveria ser alto, muito baixo, e LDL extremamente alto. Então a gente tem que restringir sim uma parte do consumo da carne vermelha, porque a carne vermelha, para ter sabor, ela precisa sim de ter uma certa carga de gordura, e é o que a maioria das pessoas apreciam. Outro grande problema são pessoas que já têm presença também de ácido úrico muito alto, então o consumo de carne vermelha também favorece um aumento nessas pessoas. E outro caso que a gente vê constantemente são pessoas apresentando litíase, né, que são as pedrinhas lá na bile, por conta do excesso de gordura que ele consome. Então o fígado também tem que trabalhar um pouco mais para processar isso tudo. E por último, não estou passando medo em ninguém, é um dos alimentos que está envolvido hoje na questão da incidência maior de câncer de intestino. Nossa, Elimar, então a carne vermelha não serve para nada. Não, o que não pode é você ter exageros. Carne vermelha é rica em ferro, o ferro M, ela é rica em vitamina B12 e por aí vai. Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou explicar para vocês um pouco, né, um resumo de como funciona o nosso sistema digestório, a parte da digestão em si. A nossa digestão, na verdade, começa lá na boca. Então, de acordo com a sua mastigação, no que diz respeito à carne vermelha, você vai facilitar ou começar a atrapalhar o trabalho do seu estômago. No nosso estômago existem algumas enzimas que ficam na forma quiescente, ou seja, ela fica inativa. Uma delas é a pepsina, que fica na forma de pepsinogênio. Uma vez que o alimento entrou aqui, você libera ácido clorídrico e o ácido clorídrico transforma o pepsinogênio em pepsina. Aí ela começa a fazer a digestão dessa proteína. O que é o grande problema hoje? Muitas pessoas apresentam um quadro que a gente chama de hipocloridria, que é pouco ácido clorídrico dentro do estômago. Então essa digestão já é uma digestão dificultada. Agora imagina se essa pessoa consome grandes quantidades de carnes vermelhas. Ah, que legal! Então agora você começa a entender, quando você consome carne vermelha, você tem uma certa dificuldade, passa horas e horas tentando fazer a digestão e tem pessoas que chegam ao ponto até de vomitar, porque a carne não consegue passar essa barreira aqui, por ela não ter sido quebrada aqui. Outro grande problema da falta de ácido clorídrico é que parte dessa proteína ela pode seguir sentido duodeno, depois o intestino grosso de uma maneira geral, passa por todo o intestino delgado, depois o intestino grosso. E onde que nós vamos ver parte dessas fibras das carnes? Lá nas fezes. Como é que eu detecto isso? Constantemente eu peço para os meus pacientes um exame chamado coprológico funcional e constantemente a gente vê presença de fibras lá nas fezes. Ou seja, aquela carne que foi consumida, ela deveria ter sido quebrada, deveria ter sido digerida e absorvida
absorvida, mas não foi. Parte dela está sendo jogada fora. E o grande problema é que o nosso intestino ele não suporta isso por muito tempo. É aí que geram algumas doenças, como é o caso do câncer que eu falei há pouco. Ao passo que se você ingerisse uma proteína de digestão mais fácil, você não apresentaria parte dessa carne lá nas fezes. Tem uma outra parte do vídeo, peço vocês que assistam, que complementa essa primeira parte que eu falei agora há pouco. Bom, agora nós vamos falar de uma parte extremamente importante, que é a escolha da tilápia que você vai consumir. Por que é importante você escolher uma marca que seja séria? Eu particularmente indico, e consumo essa marca, que é a Souza Piscicultura, até pelo grau de seriedade da empresa, dá para ver pelo padrão da embalagem. E não só isso, mas outros fatores extremamente importantes, como a qualidade da ração que é usada, o padrão dos tanques, não é água que o tanque escavado, que é aquela água parada, então o padrão de criação do peixe também interfere, no caso deles é a água corrente. Então muitas vezes as pessoas querem economizar e compram até mesmo tilápias que são produzidas de forma clandestina, e algumas pessoas até vendem um peixe chamado panga no lugar da tilápia, que não segue um padrão de qualidade. E ao final nós temos aí, tá vendo, uma tilápia com uma excelente qualidade de tamanho, sem um excesso de gordura, sem sabor residual e muito fácil de você preparar numa frigideira antiaderente como essa, independente de você ter ou não noções de cozinha. Eu também não sou nenhum mestre de cozinha, então é muito fácil, você pode acrescentar alguns vegetais e ao final do processo você consegue montar um prato como esse. Aqui está uma excelente opção de almoço, Você pode acrescentar até mais vegetais, só aconselho não exagerar no carboidrato. Um prato leve, pode ser preparado por qualquer pessoa, fora outras opções que você pode utilizar a tilápia. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Quem gostou, compartilha.